Eu tenho certeza que algumas músicas que você escuta sem parar usa pelo menos uma dessas técnicas de música chiclete. Esse vídeo é baseado em algumas análises e fontes que eu mesmo fui atrás, por isso não leva 100% desse vídeo como resumo de tudo que uma música precisa para ser chiclete. Coloca suas considerações nos comentários e deixa esse vídeo aqui cada vez mais interessante em todos os sentidos. Eu sou músico profissional, mas sigo sendo um eterno estudante de todos esses assuntos. Obrigado. Antigamente, bandas novas e cantores novos não faziam ideia de técnicas para construir uma música que fizesse sucesso pensado. Para não generalizar demais, Metallica foi uma banda que simplesmente criou as músicas do primeiro álbum por pura intuição e pouco conhecimento teórico. Para quem não acompanha a banda ter uma ideia de como foi isso, lá pro terceiro álbum, que na minha opinião é o melhor, os integrantes da banda começaram a estudar e se esforçar um pouco mais para fazer as músicas mais bem pensadas, seguindo as dicas do então incrível baixista Cliff Burton. No contexto da época, as bandas e artistas começavam a vender álbuns e CDs nas suas cidades mesmo. E aí, passando de mão em mão, batendo de porta em porta de gravadora, talvez a banda ou o artista teria uma chance de mandar o seu álbum para mais lojas de cidades do próprio país ou de outros países mesmo. As primeiras aspas que eu quero deixar por aqui é que talvez a música fosse mais verdadeira antigamente, e não simplesmente melhor como os saudosistas extremos falam. A inocência de um primeiro álbum talvez faça tudo ser mais verdadeiro, criando fãs mais apaixonados desde o início da carreira. Ainda no exemplo da banda, parte dos fãs do Metallica no álbum mais famoso da banda, que é o Black Album, começaram a se revoltar dizendo que a banda teria se vendido para as gravadoras e pro mainstream, parecendo até como é hoje nos famosos top 10 das mais tocadas, né? E olha, não é que se venderam, mas com certeza usaram dessas técnicas pensando melhor em cada parte da música para ela estourar nas paradas e tomar os primeiros lugares também. O Metallica conseguiu furar a bolha porque sim, foi tudo pensado. Apesar de ter citado Metallica, ainda assim sabemos que, comparado ao Ed Sheeran, por exemplo, obviamente a maior massa de pessoas vai preferir ouvir a segunda opção. Mais leve, mais bonitinha e tudo mais doce do que você pode imaginar. Então leve em consideração a partir de agora esse tipo de música, pop, sertanejo, funk, trap, etc. Começaremos pelas famosas repetições. As repetições nas músicas, conforme a explicação desse carinha aqui, em uma palestra do seu livro Hitmakers, foram estudadas em experimentos feitos em animais. Obviamente experimentos que não machucaram o animal em nada, é simplesmente com som. Um ratinho, em uma cabine, escutava uma nota. Nesse momento, a intenção era ver qual seria a reação desse ratinho. Logo ao tocar a primeira nota, ele olhou para um lado específico. Tocaram a mesma nota, olhou para o mesmo lado. O ratinho não olhou mais para o mesmo lado quando percebeu que não era nada demais. E assim, toda vez que tocava aquela nota após um tempo, era como se ele tivesse enjoado e não ligasse mais para ela. Nesse primeiro teste, definiram então que existe um limite que conseguimos ouvir alguma coisa repetidamente sem enjoar. Então fica muito fácil cativar uma pessoa com uma frase repetida por pouco tempo. Qualquer semelhança com o contexto atual é mera coincidência. And there is a musicologist, a detective of musical illusions at the University of California, San Diego, named Diana Deutsch. And Diana Deutsch she's famous for discovering that particular illusion called the speech-to-song illusion. And speech-to-song illusion works like this. You take about any sliver of human speaking, and you start repeating it again, start repeating it again, start repeating it again, start repeating it again, and the brain just starts to process it as a rhythm and starts to hear a melody. Como eu falei, isso só acontece só até o ponto aonde não conseguimos mais ouvir aquilo sem achar chato. E como testaram isso? Bom, tocaram outra nota pro ratinho ouvir, que fez a atenção dele voltar novamente, mas olhando para outro lado. E esse teste foi sendo feito até conseguirem uma fórmula. Fórmula essa que virou uma das fórmulas mais usadas na música mainstream hoje em dia. Então acho que já podemos falar sobre fórmulas. As fórmulas musicais são usadas tanto para compor quanto para organizar uma música. Vamos imaginar uma música com 3 partes diferentes, com repetições, e você quer deixar o trabalho de explicar isso para a banda o mais rápido possível. Eu primeiramente vou transformar essas 3 partes em letras, sendo A, B e C. Assim, se eu quiser falar que a música repete 2 vezes a parte A, 2 a B, voltando para A, depois para C, para voltar para A mais uma vez, eu só escreveria isso. Essa daí, inclusive, é uma fórmula bastante usada no choro. Daí, você já pode ter imaginado então que existem muito mais fórmulas do que essa. E agora, eu deixo com você para pesquisar cada vez mais sobre esse assunto e evoluir a sua forma de entender melhor a música. Próximo tópico: simplicidade. A simplicidade junto das repetições que eu já falei forma uma dupla perfeita para quem quer fazer uma música para ficar na cabeça das pessoas por um tempo. Se é simples de entender e cantar, você se sente fazendo parte daquela música, sente que você também pode cantar aquilo ou tocar aquilo. Esse apego por sentir que você também pode se inserir na música é um dos fatores que mais fazem as pessoas gostarem de músicas que você não gosta, entende? Infelizmente eu sei que não é só uma questão de gosto como todo mundo fala.
mas sim, muitas músicas chamam pessoas por ter essa fórmula pensada na maioria, para criar uma base de fãs longe da tal inocência daqueles primeiros álbuns. Para mim, usando só em algumas partes estratégicas, tranquilo, mas eu me sinto meio preso e robótico criando uma música baseada só nisso. Quebra de padrão. A quebra de padrão é uma das técnicas usadas nesse caso, não simplesmente para ser chiclete, mas para não te enjoar. Quando um produtor sente que a música está ficando meio quadrada e repetitiva, ele sugere que o artista mude aquela linha da música. Isso é bem normal até, mas o artista que consegue sentir quando não tem que ir mais naquela linha intuitivamente, vem ao mundo aquelas músicas mais sinceras que duram por mais tempo. Junto disso, eu já posso linkar com o próximo tópico, que são as modulações. Para isso, eu vou usar um trecho do meu próprio vídeo que saiu na semana passada falando exatamente sobre. Sugiro que você assista esse vídeo completo logo depois desse. Foi feito com muita dedicação. O que eu tô falando são as famosas modulações. Independentemente do estilo, samba, rock, metal, pop, enfim, todas essas músicas normalmente têm modulações, a não ser as mais simples. As modulações são basicamente o seguinte. Pense que você está tocando uma música em Lá menor. Uma música em Lá menor é o mesmo campo harmônico de Dó maior, só que com outro som. Esses dois campos, não só por terem as mesmas notas e tudo mais, eles batem muito bem um com o outro. Um tem uma sonoridade mais triste, que é o menor, e o outro uma sonoridade mais feliz. Se a gente pensar que o refrão é a parte que tem que ser o ápice da música, a parte que vai soltar mais energia, que vai deixar o pessoal mais alegre, com vontade de cantar, o refrão precisa ser mais feliz, com mais energia. Não necessariamente feliz, mas energia tem que ter, tem que mudar o clima da música. E normalmente quando você está em um tom menor, coloca um tom maior no refrão, essa energia já vem por si só nas notas, na intenção das notas. E por fim, um assunto que eu ainda não entendo muito bem, mas quero pesquisar mais sobre, convido vocês inclusive também, os hertz. Hertz é a unidade de medida usada para frequências, mede ciclos por segundo. E isso aparece até nos afinadores dos nossos instrumentos, que normalmente é padronizado em 440 Hz. O seu instrumento precisa estar bem afinado com essas frequências, já que na gravação tem o perigo de ficar cada vez mais desafinado a cada track. Mas além disso, eu acredito que, através de outros estudos com pessoas mesmo nesse caso, conseguiram encontrar os hertz mais confortáveis para nós. Existem até alguns hertz que o ouvido humano não consegue ouvir, inclusive, tanto no grave quanto no agudo. Mas voltando ao assunto, mesmo que em uma música triste for usado hertz confortáveis que acabam ativando áreas do nosso cérebro levadas à felicidade, isso é muito benéfico. O estudo disso é impressionante para mim. Uma música triste que acaba tendo um efeito contrário na sua mente quando isso é usado ao seu favor. Só tem uma coisa que é mais impressionante que isso pra mim, que é como você ainda não é meu aluno de violão e guitarra se está assistindo o vídeo até aqui. O Método Bússola tem aulas desses instrumentos desde o 0 até o avançado, recebendo cada vez mais aulas e objetivas, para deixar o processo de estudo ainda mais legal. O link eu sempre deixo na descrição e comentários, e o acesso ainda é vitalício enquanto a promoção estiver rolando. Você me ajuda muito deixando o seu like nesse vídeo e te convido a se inscrever no canal. O meu trabalho aqui é fazer você entender música de uma forma simples. Tamo junto e até a próxima.